Bring me to the valley of peace. Spare my heart and I'll reach to the end of the road. Release me from the... Uma das perguntas que eu mais recebo, sem dúvida, é: Rai, como eu sei que eu contratei a pessoa certa? E porque eu acho que isso é uma dúvida muito grande que a gente tem. A gente quer saber se a gente errou, porque se a gente errou, a gente quer consertar isso muito rápido. E antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, eu quero te lembrar de duas coisas. A primeira é que a gente precisa dar tempo de rampagem para o funcionário. Então, assim, é uma adaptação. As pessoas não vão chegar e se adaptar rápido, então você precisa dar tempo. A segunda coisa é que existe diferença entre um cargo e outro. Como que eu posso te explicar isso? Por exemplo, num cargo mais técnico, a pessoa ela tende a aprender isso um pouco mais rápido. Por quê? É um trabalho mais burocrático, é algo mais exato. Num trabalho mais lúdico, por exemplo, de atendimento, essa pessoa ela vai levar mais tempo para entrar na cultura da sua comunicação, na cultura de atendimento da empresa. Por quê? Ela não precisa aprender algo que já está ali pronto, ela só precisa replicar. Ela precisa, de fato, colocar todas aquelas informações para dentro, para que ela consiga ali fazer a comunicação da melhor forma, interagir da forma como que você quer e entrar, de fato, na cultura da empresa. Então, sempre se lembre dessas duas coisas antes de qualquer coisa. Tempo de rampagem e entender a diferença e para que você trouxe esse colaborador. Qual é o cargo dele? Né? Qual é o nível de profundidade que ele vai precisar ali mergulhar para poder se adaptar a esse cargo. Um ponto importante para a gente saber é que foque muito mais no comportamental do que no técnico no início. Porque, nesse primeiro momento, o que mais te importa é entender se de fato esse funcionário está dentro da cultura e dos valores da sua empresa. Aí você vai me falar assim: Rai, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entender o comportamental de uma pessoa que acabou de entrar na minha equipe? Crie cenários e crie situações. Por exemplo, se você quer entender se esse colaborador é proativo, por exemplo, você vai dar funções a ele que não estão necessariamente dentro das funções para que ele foi contratado. Possivelmente ele já vai te mostrar ali se ele está aberto a fazer outras coisas que não estavam ali no contrato de trabalho dele. E você vai sentir se ele de fato vai dar importância para aquela tarefa ali que você deu, porque não é algo dentro, vamos supor, do escopo que ele tem que fazer. Então essa é uma forma maravilhosa de a gente entender se essa pessoa é proativa, se ela tem boa vontade em executar coisas que não estavam pré-acordadas. Um outro exemplo é, se você trabalha com atendimento, você vai criar 3 a 4 cenários de problemas com o cliente e vai perguntar o ponto de vista desse funcionário sobre isso. Como você resolveria essa questão? E aí, a partir daí, você vai entender como será que ele daria o valor e a atenção que esse cliente precisa e que é um valor da sua empresa prezar por isso? Entende? Quando a gente faz isso, cria cenários e situações, a gente vai ali entendendo se esse funcionário está alinhado ali com os valores da empresa. E o outro fator muito, muito importante, e para mim um dos maiores erros que a maior parte das empresas cometem é fazer um treinamento muito curto. Assim, todo mundo que eu vejo assim, é no máximo 3 dias. Sendo que nesses 3 dias a gente precisa passar uma quantidade de conteúdo. Você não passa em 3 dias o valor da sua empresa, você não ensina todo o técnico, você não ensina toda a parte burocrática, você não ensina o comportamental. Então a gente acaba colocando muito conteúdo em um período de tempo muito pequeno, o que faz esse ensinamento ser muito raso. E para mim, o tempo ideal e mínimo, dependendo aí do seu negócio, é pelo menos 1 mês de treinamento. E como você vai fazer esse 1 mês de treinamento? Você vai
entender quais são os pilares e os processos mais importantes que você tem no seu negócio. Você vai listar ali os 3 mais importantes. Você vai ensinar em uma semana, por exemplo, você vai tirar um dia, vai ensinar o seu colaborador sobre esse assunto. E na semana inteira seguinte, você só vai estar falando sobre aquilo, ensinando sobre aquilo e olhando como está o desenvolvimento dele nessa tarefa, nessa questão, nesse processo específico. Assim você consegue dar feedbacks direcionados a essa tarefa, a esse processo. Você consegue, quando acaba esse período de uma semana, fazer uma avaliação desse funcionário, como foi a evolução, entender o que você precisa voltar e refazer esse caminho com ele. Assim, ele vai conseguir absorver de fato aquela informação e aquele processo que é tão importante. Esse processo ele não vai fazer parte de 20 minutos em um dia de treinamento corrido. Uma outra dica que eu te dou é deixar materiais pré-prontos com antecedência. Ou seja, se você tem processos que são mais automáticos ou processos que são de fato mais fáceis e mais fluidos, já deixe esses processos pré-prontos. E aí você vê aí na sua realidade se é um material de apoio escrito, se é uma apostila, se é em vídeo gravado. Eu acho uma ótima alternativa. E eu ainda gosto de usar nas empresas que eu aplico mentorias, a gente monta esses materiais e a gente ainda dá nome a eles, porque eu acho que gera uma interação e mostra mais a importância desse material. Então, por exemplo, se fosse na minha empresa, seria esse material de estudo teria o nome de Universidade Raíza Souto, Universidade no nome da sua empresa, faculdade, curso, escola, enfim, então dê um nome a isso e apresente esse material com a importância devida para o seu colaborador. Porque sempre que eu apresento essa estratégia, as pessoas me falam: ah, Rai, mas as pessoas são muito preguiçosas, né? Elas não vão ler. Elas não vão ver esse vídeo com atenção. E mais uma vez, como eu sempre falo aqui pra vocês, tudo vai depender da sua postura e de como você apresentar aquilo. Se simplesmente você dá um vídeo para um funcionário seu assistir, você nunca mais tocar nesse assunto e você nunca cobrar, de fato as pessoas não vão dar importância a isso. Então vá produzindo esses materiais aos poucos, já começa aí amanhã a produzir. E vai entendendo quais são as principais coisas. Conforme você for treinando novos colaboradores que chegarem, você vai falar: ah, esse aqui também podia estar gravado, esse aqui também podia ser um material de apoio. E aí você vai aos poucos acrescentando novas coisas a essa faculdade. E aí, depois de entender como você precisa fazer esse treinamento espaçado e dando a devida importância para cada um, explicando sobre um processo, acompanhando ele durante um tempo, dando feedback direcionado após isso, aí você vai me perguntar: tá bem, Rai, entendi tudo isso, mas como eu vou medir e saber se de fato eu contratei a pessoa certa? Você vai precisar fazer avaliações formais. Um erro que muitos gestores cometem é simplesmente ficarem dando feedback de forma solta. E feedback de forma solta não é você desenvolver e acompanhar o crescimento de um funcionário. Então você precisa fazer avaliações formais. O que são? Você separar um momento para isso. Escrever ali os pontos positivos que foram vistos nesse período, os pontos negativos, como esse funcionário vai melhorar esses pontos negativos. Lembrando que eu acho bom vocês trazerem até 3 pontos negativos no máximo, tá? Fora isso, o colaborador ele não vai conseguir desenvolver, tantas coisas. E depois mostrar com estratégias como ele vai melhorar cada um desses pontos que você listou. Uma outra forma de você também medir, e que eu faço e uso muito, é você usar formulário. Eu uso o formulário do Google mesmo, como se fosse uma espécie de prova, onde eu coloco questões e crio cenários, peço algumas explicações sobre os materiais passados, ou no material de apoio, ou esses pilares que a gente separou para dar mais atenção. E eu peço que esse funcionário ele preencha, que ele faça essa prova, não com a intenção de ver se de fato ele está ali, se está indo certo, ou se ele está indo muito mal, mas para conseguir entender melhor esse funcionário e ver o que a
a gente precisa retornar no treinamento o que não foi entendido e a gente precisa reforçar. E aí, muitas vezes, você vai entender que aquele funcionário está com um entendimento muito bom do todo, de todos os processos ali que você passou, e você vai ver que existe uma ponta ou outra que está solta. E o que você vai fazer? Você vai pegar aquele material de apoio e pedir para ele rever. Você vai rever aquilo com ele, você vai explicar aquilo mais uma vez. Mas esse formulário, né, e essa avaliação são maneiras de você colocar ali na balança se esse funcionário de fato vale a pena. Porque se um funcionário ele está tendo desinteresse, ele vai mostrar descaso nessa prova. Ele não vai ter absorvido de fato o que ele poderia absorver e você vai sentir esse desinteresse nas respostas, você vai sentir a falta de atenção. Então eu acho assim, uma das formas mais importantes e mais eficazes da gente entender se a gente está com a pessoa correta ou não. E depois disso vai ficar claro para você se existir avanço e se você vê que existe boa vontade, atenção, né? É bom lembrar porque esse período não quer dizer que o funcionário já vai estar perfeito, mas está tendo avanço, ele está ali mergulhando na cultura da empresa. Se isso estiver acontecendo, continue. Se não, esse funcionário não foi uma boa contratação e é hora de trocar.